Ímãs e polos magnéticos. Os ímãs são de origem natural ou artificial. Ímãs naturais são rochas vulcânicas compostas de óxido de ferro. Então, a magnetita é um óxido de ferro, né? É um mineral formado por óxido de ferro. É um exemplo de ímã natural, por primeiro material com as propriedades magnéticas. Então, um ímã natural aqui é capaz de atrair uma barra de ferro. Esse processo aqui, que o ímã natural atrai uma barra de ferro, é chamado de imantação. Então, veja bem, na imantação, ó, o norte do ímã induz um sul magnético no material que vai ser imantado. Então, quando uma barra de ímã, uma barra de ferro, a explicação da atração é que o processo é chamado de imantação, e na imantação, o norte magnético aqui, ó, do ímã induz um sul magnético na barra de ferro. Então, por isso que ocorre a atração. Então, essas rochas foram inicialmente descobertas na cidade de Magnésia, daí o nome magnetismo. Ímãs ou magnetos e polos magnéticos. Em geral, um ímã tem dois polos, né? Norte e sul. Os polos dos ímãs em forma de barra, por exemplo, localizam-se comumente nas extremidades. Então, numa extremidade é o polo norte, na outra extremidade é o polo sul. Quando um desses ímãs é suspenso pelo seu centro de gravidade, como é o caso da agulha magnética, né, da bússola, ela se alinha aproximadamente na direção norte-sul. E recordemos que o norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico da Terra. E o sul magnético da bússola aponta para o sul geográfico da Terra. Vamos comprovar isso do simulador, né? Então tá lá, ó. O norte, ó, é vermelho e o sul é a parte cinza. Então veja bem que o ímã natural, o interior dele, ó, também tem campo magnético, não é só o exterior, não. Então muita gente erra porque tem aquelas frases, né, das linhas de campo, nascer no norte e morrer no sul. Isso não é verdade, né? Porque elas atravessam o interior do ímã também. Então, cuidado. Aqui temos a representação de um ímã na forma de barra, e nas extremidades dele marca-se o norte magnético, que está em vermelho, e o sul magnético, que está em cinza. Então, pela atração, ó, o norte magnético é atraído pelo sul magnético. E o sul magnético aqui, ó, vamos colocar a bússola do outro lado, ó, o sul magnético será atraído pelo norte magnético. Agora, não vai confundir com a coordenada geográfica. O norte, então isso aqui o pessoal erra muito, ó. O norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico. E o sul magnético da bússola aponta para o sul geográfico. Observe a ilustração abaixo. A extremidade do ímã se volta para o polo norte geográfico. É o norte magnético. Então, isso aqui está certo. Ó. Da mesma forma, a extremidade que aponta para o sul geográfico chama-se polo sul magnético. Então, o sul magnético da bússola aponta para o sul geográfico. Propriedade dos magnetos ou ímãs. Então, ímãs também é chamado de magneto. Então, a primeira propriedade é a propriedade da atração e repulsão. Ímãs. Quando eu coloco dois ímãs aqui, ó, com polos magnéticos, mesmo nome, um voltado para o outro, a força vai ser de repulsão. Então, norte repele norte, sul repele sul. E quando você tem um polo voltado para o outro, e eles apresentam nomes diferentes, a força vai ser de atração. Então, polos magnéticos de mesmo nome se repelem, e polos magnéticos
de nomes diferentes se atraem. Vamos lembrar de novo lá no simulador, né? Tá certo, ó. O polo sul é atraído pelo polo norte, ó. Polo sul magnético, atraído pelo polo norte magnético. E se eu tentar aqui aproximar o norte, ó, o norte vai sofrer repulsão. Ó. Aí se eu aproximar o sul, ó, esse sul aqui sofreu repulsão desse. Então o sul magnético atrai o norte magnético da bússola. O sul magnético, portanto, da Terra, vai atrair o norte magnético da bússola. Vamos ver, vou mostrar aqui o planeta Terra. Tá lá, ó. Então, no interior da Terra tem um grande ímã, ó. Então, veja bem, ó. Tá certo, ó. O norte magnético da bússola, aqui é o norte geográfico. Mas o norte geográfico se comporta como sul magnético. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão no Enem, ó. Tá aqui a bússola, o norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico. Mas o norte geográfico da bússola se comporta como aonde deve se localizar aproximadamente o sul magnético da Terra. Então isso tem que tomar bastante cuidado, né? Norte geográfico, quer dizer, norte magnético da bússola, norte geográfico aponta para o norte geográfico da Terra. Só que o norte geográfico da Terra é onde se localiza aproximadamente o sul magnético. E veja bem aqui, ó, o sul magnético da bússola está apontando para o sul geográfico da Terra. Só que aqui, ó, o norte, o sul geográfico da Terra é onde se localiza aproximadamente o norte geográfico, o norte magnético da Terra. Observação importante. Salientamos ainda que, na verdade, os polos geográficos e os polos magnéticos da Terra não estão exatamente no mesmo local, né? Eles apenas se aproximam. Olha lá, o norte geográfico está na vertical, ó, e o sul magnético está aproximando, ó, tá vendo? Não está coincidindo, ó. Essa figura é importantíssima para consultar aí na revisão. Então, esse fato leva-nos a concluir que se o polo norte magnético da agulha, da bússola, aponta para o norte geográfico, é porque o polo norte geográfico existe um polo sul magnético. Então está aqui a figura representada e nós vimos no simulador, né? Tranquilo. Segunda propriedade do ímã. Então, cuidado, isso aqui é o estudo do magnetismo e não do eletromagnetismo que a gente vai ver semana que vem. Segunda propriedade é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Então, quando você faz um corte aqui, ó, numa direção perpendicular à direção norte-sul, cuidado que não é qualquer corte, ó. Então, se eu tentar quebrar um ímã aqui, ó, cortar aí, fazer uma secção, de maneira que o corte seja perpendicular à direção norte-sul, aí você cria dois novos ímãs e surge dois polos magnéticos. Ou seja, não existe monopolo magnético. Então, um ímã sempre vai apresentar dois polos magnéticos. Só que veja bem, ó, a extremidade que era norte, continua norte. A extremidade que era sul, continua sul. Por isso que se você quebrar ou cortar um ímã na direção perpendicular à direção norte-sul, aí as partes que você gerou vão sofrer atração e assim por diante. Ó. Sempre vai gerar atração. Agora, se o corte fosse feito aqui na direção paralela, aí vai dar repulsão. Então, atração só se o corte for na direção perpendicular. Então, não é possível separar o polo norte do polo sul magnético. Vetor indução magnética. Então, o campo magnético de um ímã é também descrito por um vetor. E esse vetor é denominado vetor indução magnética, simbolizado pela letra B maiúscula. Então, como que é representado? Veja bem que o vetor indução magnético
A bússola, o norte, sempre acompanha as linhas de indução. E lembrando que as linhas de indução, ó, sempre nascem, olha lá, ó, nascem ou saem do norte e chegam no sul. Sempre nasce no norte e chegam no sul. Então, a orientação do vetor de indução magnética B e as linhas de indução magnética de um ímã, essas linhas são denominadas linhas de indução na região externa do ímã. Cuidado, ó, na região externa, tem que tomar cuidado com isso do Enem, ó. Na região externa aqui do ímã, elas são orientadas convencionalmente do norte magnético para o sul magnético. Externamente. Agora, internamente é o contrário, hein? Então, cuidado, ó. Isso aqui vai pegar muita gente no Enem esse ano. Então, as linhas de indução na região externa são orientadas do norte magnético para o sul magnético. E importante também, ó, o vetor B, indução, ele é sempre tangente às linhas de indução. Por isso que a bússola, ó, olha lá, orienta sempre tangente, olha lá, retinha, tá vendo? Tangente ao vetor indução magnética. Então, por isso que se colocar as bússolas, elas vão sempre ficar tangente às curvas de linha de indução. Vamos botar no simulador para comprovar isso, né? Perfeito, olha lá. Sempre que mover, olha lá, vou colocar na forma de barra, as linhas de indução são curvas lá. E o vetor aqui, ó, nessa curva, ó, o vetor indução é tangente. E veja bem que o vetor B ó, aponta sempre para o norte, ó. Tá vendo? Então, por isso que nasce no norte e chegam no sul. Lembrando que o vetor indução, então o norte da bússola magnética, coincide com o vetor tangente indução magnética.